Boa noite, diferentões. Estamos aqui ao vivaço. E nós temos um convidado que a gente já conhece faz um tempinho, mas ele precisa atualizar os papos com a gente, que é o Anderson Andrade. E aí? Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Pi? Aí, Quanto tempo, né? Verdade. A gente vive na correria e você precisa contar o que você anda aprontando. Porque ele é envolvido em um monte de coisas. E aí, geração milênio é assim, né? Não consegue ficar numa coisa só. A gente só. não fica parado, né? Totalmente. É muita informação. Movimento, né? Então... Milhões de empregos ao mesmo tempo, rolês, festas, exatamente. Bafões. Muitos. E aí, conta um pouco, quem é você e a sua trajetória desde quando a gente se conheceu em, sei lá... Acho que 2005, 2006 que eu conheci a Clau P. Ribeiro, né? Sou eu acho que foi isso. A gente... 2005 foi naquele açaí que tinha de esquina ali na Kennedy. Ele lembra? Eu lembro, claro. É momentos assim da vida que quando a gente conhece alguém assim importante até, né? Então eu sempre lembro, tenho lembranças boas. E daquela época pra cá eu cresci bastante, evoluí como pessoa, né? Eu era uma pessoa assim, naquela época a gente era mais adolescente, digamos assim, né? Uma pessoa mais sem muita responsabilidade, mas hoje eu sou completamente diferente. E aí você veio do meio da telecomunicações, né? Sim, na época eu já trabalhava com telefonia, trabalhava na Claro, fui gerente de loja, trabalhei por mais ou menos uns 6 anos com telefonia. Então, assim, dei um passo depois disso porque eu achei que estava muito cansativo ficar nessa área de telecomunicação. Eu queria crescer e a empresa que eu trabalhava não tinha um espaço assim para crescer profissionalmente, digamos assim. Sim, e o que te levou? Porque assim, hoje ele se empenha por N coisas, mas uma das paixões dele é a gastronomia. O que te levou para esse caminho? Eu vou falar que é aquele clichê, né, de todo mundo que é cozinheiro ou então chefe de cozinha, que todo mundo adora esse rótulo, né, que eu acho que você ser cozinheiro é muito melhor do que ser um chefe de cozinha, porque tem diferenças aí, né? Mas desde sempre eu gostei de cozinhar, obviamente, desde criança, que é um clichê que todo cozinheiro fala, mas eu tive que cozinhar para minhas irmãs enquanto minha mãe trabalhava, enfim, aí fui pegando gosto para fazer as coisas. Eu e minha prima, a gente, quando tinha 14, 15 anos, a gente adorava fazer bolo, mas é uma coisa que eu odeio hoje, é a confeitaria. Então, não me contrate para fazer bolo. Você vai explodir a cozinha se você for fazer mais ou bolo? menos. Inclusive, a minha prima, quando a gente foi fazer um bolo de doce de leite, ela cozinhou a lata de leite condensado na pressão e não esperou esfriar. Ela foi abrir, queimou o olho. Nossa. Mas tá bem agora. Tá bem, morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem. E mas, concluindo, desculpa, essa questão da gastronomia eu sempre gostei muito, sabe? Então, além dessa história que eu falei que é clichê de todo cozinheiro, eu fui aprendendo mais. Fiz a faculdade, né? Então... E depois, com o tempo, eu fui buscando mais conhecimento. Não fiquei estagnado só naquilo que a faculdade ensina, né? Então, acho que é importante a gente procurar um conhecimento. Exatamente. Você acha que... Assim, é o meu pensamento, tá? Eu não sei se eu estou certa, mas eu tenho essa impressão de que a gastronomia é a profissão do futuro. Assim, eu tenho essa impressão também, porém eu acho que tá ficando um pouco já que muito, como que eu posso dizer, não estagnada, porque a gastronomia é como uma outra profissão que sempre tem uma evolução, sempre tem uma técnica diferente ali para você ter acesso. Mas eu acho que tem muita gente apostando muito na gastronomia sem realmente gostar daquilo, que só pensa pelo dinheiro, como outras profissões, todas como as veterinário, áreas. todas as áreas que inclui isso, eu quero ganhar dinheiro. Então, assim, para você ser um chefe ou um cozinheiro, assim, reconhecido, você tem que, pelo menos, no mínimo, aguentar 18 horas dentro de uma cozinha. Então, acho que muita gente hoje se rotula tanto chefe que acaba esquecendo que ser cozinheiro é muito mais importante do que ser um chefe de cozinha. Chefe de cozinha nada mais é que um dono de restaurante que cuida de tudo, né? Então... Mas
o que eu vejo nas pessoas é que elas costumam romantizar Sim. todas as profissões, todas as áreas, e todas elas têm o seu lado ruim, o seu lado chato, o seu lado que não é tão legal, que envolve ali o processo todo. Desde, no meu caso, a moda, por exemplo, tem um lado chato, que eu considero, na minha opinião, negócios de moda. Você gosta de fazer croquis? Eu gosto, mas não Ou sou... você prefere o editorial? Eu não sou tão boa no croquis quanto ele é. Eu gosto mais da fotografia de moda, né? Eu gosto muito mais de produção de moda e tal. Legal. Enfim, eu detesto modelagem. Mas a modelagem é o mais importante. Eu te acompanhei um pouco no seu TCC também, né? Sim. Então... Mas é exatamente isso. Só para concluir esse seu pensamento, as pessoas têm esse costume de romantizar as coisas. É tipo aquele cara que fazia publicidade ou então fazia TI. Ai, cansei disso aqui, vou virar cozinheiro. Faço um canal no YouTube, tô aqui, sabe? Então, é isso que às vezes desvaloriza quem realmente é um cozinheiro mesmo, entendeu? Ou então uma pessoa de moda, uma pessoa na sua área que é designer, né? De publicidade, propaganda, desculpe. No caso, aquelas montadoras de lookinhos que acham que entendem muito de moda. Exatamente, aquelas assistentes de internet. Sim, gente, moda é muito mais uma palavra muito comum, é a gourmetização. Exato, Sim. exato. Existe a profissão, aí se coloca uma série de penduricalhos e... Exatamente. É tipo aquela questão de, tipo, o chefe coloca ali maionese da casa. Maionese da casa, ovo, azeite, um ácido ali, tá feita da casa, todo mundo faz. O toque de páprica, ou então alguma coisinha ali, mas nunca é da casa. Ou então é umas coisas que as pessoas se enganam até um pouco, sabe? Então... mas é que assim, o público hoje gosta de uma gourmetização, pagar mais caro. Sim, eles gostam de ostentação, daqueles vídeos, e também eles querem pagar mais caro, você falou isso. Exatamente. E assim, as pessoas elas gostam muito da imagem. Instagram. Tudo é instagramável. Exatamente. Hoje em dia. Você não viaja mais... Bom, a gente já vai falar sobre viagens também. Mas assim, o que leva uma pessoa a viajar e só ficar tirando foto e não curte a viagem? Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que é pelo status, quer viver num mundo de Instagram que não existe, sabe? Obviamente que eu faço as minhas viagens, eu curto o momento, depois eu vou lá, posto alguma coisa. É que com o tempo a gente vai mudando um pouco esse nosso pensamento de ficar postando tudo, né? Acho que todo mundo passa por esse processo. E uma viagem, acho que é mais interessante você curtir. A mesma coisa que você está em um restaurante. Você tem o tempo para se locomover até o restaurante para ficar ali tirando, como diz a Márcia Sense, o prato de macarrão. Tipo, curta o momento, tira a foto, não tem aquela necessidade de ficar... É que eu fui moldando e mudando esse meu pensamento, sabe? De muita coisa que a gente vem passando, né? Pandemia, as relações com as pessoas, enfim, tudo faz com que a gente pense em melhorar a nossa conduta mesmo, né? De conduta ou então o jeito de agir, né? Numa rede social, que hoje tudo, né? Sim, e hoje, como eu tava falando até em casa... eu li aqui num post, eu não lembro se era na revista Trip, que existem... Não, eu dei risada, desculpa, até te cortar aqui, o Carlos Rodrigo Bermejo falou carinha de quem chegou agora, né? Chegamos todos agora. Desculpa. Você não tem noção. E aí, assim... é um post, na verdade, que eu até... compartilhei aqui, que o especialista fala sobre nós nos desapegarmos de bens materiais, de certas... eu não vou dizer futilidades, mas porque o mundo agora está muito instável, está muito imprevisto. A gente tem que viver o hoje e viver com quem a gente ama. Deixa eu ver se eu acho aqui o post que eu achei sensacional, a chamadinha. Essa revista, aliás... eu sigo ela porque eu acho ela sensacional. Ela é muito inteligente sem ser chata, sabe? Olha aqui, ó. Doutora Milton Steinman.
Ele falou assim, olha, acho importante a gente acordar e lembrar que estamos sujeitos a qualquer acidente. É preciso ter isso em mente e tentar relativizar as coisas materiais, não viver só para isso. Eu acho que até a ostentação de você ficar mostrando que você tem, que você é linda. Olha, eu emagreci, minha pele é ótima, ali no Instagram. Sim, mas na vida real, aquela pessoa acaba não tendo nada daquilo. Porque ali no Instagram a gente sabe que é tudo filtro. A gente idealiza uma vida perfeita no Instagram. Exatamente. Isso como nas profissões, voltando, né, no foco ali principal, que é a gastronomia, onde eu acredito que as pessoas criam essa imagem, principalmente estudantes agora de gastronomia, que cria essa questão de chefe. Você vê lá, fez 2 semestres de faculdade e já tá lá como chefe. Gente, desculpa, mas não é chefe. É cozinheiro, no máximo. Eu sei dessa No polêmica. mínimo, Ele desculpa. vive postando essa polêmica. Ele fica bravo. Eu fico, porque eu tô na cena aí de cozinha, passei, tive história dentro de algumas cozinhas aqui em Indaiatuba, e eu não me considero um chefe de cozinha. E então as pessoas têm que racionalizar um pouquinho mais do que se rotular, né? Então Sim. acho que é mais interessante você ser o cozinheiro do que um chefe. Meu sonho é ter um restaurante? Mas eu vou ser o cozinheiro, porque eu não vou trabalhar dentro. Se eu for chefe, eu não trabalho na cozinha. Eu vou lá, coloco uma salsinha, vou embora, solto o prato, pronto. Sim. E na sua área, o que você tem a dizer, Marco? Na minha área? Como Isso, assim? publicidade. Não, ele que- Publicidade. A minha área é a que criou todo esse monstro, né? É. Nós somos o criador desse monstro aí, que é a questão de você valorizar mais o ser do que o ter. Não, ao contrário. Valorizar mais o ter do que o ser. Porque a propaganda, ela é isso. Ela tem que vender os sonhos, né? Mas eu não sou entrevistado. Por isso, vamos voltar a Wendy. Você tinha feito alguma pergunta que eu acabei me perdendo? Era ainda Posso a fazer uma respeito... pergunta? Pode, claro. Ah, então. Sim, é porque quando a gente se encontra, o papo é sempre uma bagunça. É assim mesmo. E nunca a gente conversa tudo. A gente nunca tem a linha tênue. Não. Você tem algum chefe ou cozinheiro que você se espelha, que você acha que é uma referência? Tipo assim, por exemplo, pra mim, referência de culinária é Palmirinha. Sim, eu não tenho, assim, eu tenho uma, assim, eu gosto muito, ela é a Rita Lobo, que eu gosto bastante. Rita Lobo, bacana. Rita Lobo. Apesar dela estar meio chatinha ultimamente, tipo, mas eu gosto bastante da forma que ela faz, e do Mohamed também. Eu não gostava dele, Aham. como cozinheiro no MasterChef, mas depois eu fui vendo alguns vídeos dele e peguei as receitas e comecei a colocar ali. São receitas que dão muito certo. Então, a forma que ele ensina naqueles vídeos no Reels ou no TikTok, Aham. ele ensina de uma forma muito dinâmica. Então, você acaba aprendendo. Então, assim, qualquer prato que você pegar... É claro que a gente tem o Atala, que eu acho bacana, né? Mas, assim... Alex Atala? Alex Atala. Tem outros aí, mas assim, o que eu mais gosto assim são a Rita Lobo, que eu acho que é o que eu tenho livre na minha casa, o Mohamed, que é um ex-Masterchef. Então, eu procuro pegar pessoas fora assim, tipo, muito estrelinha, sabe? Pra pegar uma referência mesmo dentro da cozinha. São mais próximos da realidade, Exato, né? Não ficam com aquele, como você mesmo disse, criando uma fantasia em cima de algo... Exato. Criando uma maionese da casa, é isso, né? Tipo, eu gosto da Paola Carosella, eu gosto da Helena Rizzo também, mas, assim, a Paola, acho que às vezes ela passa um pouco da mão, sabe? Tipo, não vamos falar de militância, né? Porque a gente sabe que é muito polêmica essa questão, mas ela entra ali entre as pessoas que eu me espelho também Inclusive, eu tenho receita e tenho trabalho feito com receita da Paola, entendeu? Então, eu gosto bastante desse pessoalzinho aí. E você tinha perguntado... Não, é porque eu tava falando aí com Ela Vira. lembrou a A pergunta? gente Eu meio sou que... uma garota meio já quarentona, então eu quase Mas que o esqueço. sonho, lembra, o sonho que você fala de como eu entrei pra Sim, gastronomia... o que te levou à gastronomia? Quando eu tava no ensino médio, médio, né? O ginásio antigamente, né? Eu pensava em trabalhar com hotelaria, administração e gastronomia. Assim, pensava, mas era um sonho muito distante da minha realidade que eu vivia, sabe?
E foi acontecendo, assim, depois de muito tempo, muita coisa aconteceu na minha vida e hoje eu posso dizer que eu não trabalho com administração propriamente dita, mas eu administro o meu negocinho, que é o Carquiche, sigam Sim. lá. Logo a gente vai falar sobre isso, a página dele. Jabazinho. E aí eu trabalho com turismo, que também é outra coisa que eu gosto muito. Eu tô na Hey-Ho já faz 4 anos, mas eu tô no turismo já faz 9 anos, basicamente. Então são duas coisas que andam juntas. Complementam, né? Complementam. Por quê? Quem quer viajar quer saber uma dica de algum lugar para comer, para tomar um drink. Então, sempre tem essa resenha, digamos assim, né? Sim. E agora a gente fala um pouco das viagens. Não, vamos já continuar. destrincha, na gastronomia. Vamos terminar a gastronomia, assim. Na sua opinião, assim, apesar que você já falou, né, que tem que cozinhar, o que você acha que é essencial para ser um bom cozinheiro ou chefe? Qual a característica, assim, que você acha que tem que ter? Por exemplo, na minha área, que é comunicação, você tem que ser, primeiro, criativo, né, e ser expressivo. Na cozinha. Também. Qual é a... É você ser criativo, ser expressivo e ser seguro. Uma coisa que eu vou falar que eu estou aprendendo agora, depois de tanto tempo dentro de uma cozinha. Porque se você não tiver segurança, acho que principalmente a segurança, você não consegue entregar um trabalho assim perfeito do jeito que você quer. Sabe? Porque assim, acho que criatividade e segurança para entregar um prato legal, um prato saboroso, você está fazendo ali não é só pelo dinheiro, obviamente que é um plus, mas é o que você gosta. Então você tem que pôr amor, digamos assim, no que você faz. Então acho que é segurança, em primeiro lugar, criatividade e também afeto, né? O afeto acho que que faz a diferença. Porque né? E cozinhar capacidade cozinhar qualquer um pode, mas cozinhar com amor é pra poucos. E capacidade de... Ai, agora me cortou, eu perdi. Calma aí, capacidade de improvisação. O que você acha disso? Eu acho legal. Uma vez eu estava num evento, eu tive que improvisar. Eu esqueci, porque eu que geralmente compro, né? Faço a compra dos insumos para poder... faço o cardápio, depois faço a lista, me organizo. Só que eu esqueci de comprar um creme de leite fresco. E tinha uma ganache para fazer. E era tipo... Eu tava servindo a sobremesa, era por volta das 9h30. Onde eu vou achar creme de leite fresco? E toda vez que eu quero creme de leite fresco, eu não acho. Aí eu falei assim, não vai dar pra fazer a ganache. Mas aí, na hora do desespero, que você tá soltando os pratos, o pessoal tá esperando aquela sobremesa, ali, né? tá ali. Eu falei, já sei, vinho. Vou fazer uma ganache com vinho. Então, nessa hora que você tem que pensar o que casa. Um chocolate amargo com vinho Malbec, por exemplo, foi o que eu usei, casa muito bem. Aí então, fiz o ganache, assim, ganache é a gordura, mas no caso eu não tinha uma gordura ali, eu tinha alguma coisa que desse, um insumo que casou, chocolate com vinho, né? Tinha a mesma consistência. Exatamente, ficou exatamente como eu queria. Então, essas coisas que você tem que pensar dentro da cozinha, tipo, não tem, faltou, então o que eu posso substituir? Então você tem que pensar muito rápido. Para quando você está dentro de uma cozinha de um restaurante ou então quando você está fazendo um evento, que assim, sempre tem imprevisto. Isso é inevitável. Mas eu acredito que para a pessoa ter esses cliques, ela precisa, não naquele momento, improvisar. Sim, só que antes ela tem um preparo de pesquisa, estudo. Sim. A pessoa se preparar para momentos como esse, eu acredito. Sim, experiência. Exato. Porque é o que eu falo, você ficar na faculdade, vai ser basicamente o curso... Assim, existem professores, existem instituição de ensino que vai te dar aquele apoio total, mas tem uns que são mais, né? E geralmente é mais... É só alicerce, é só a base mesmo. Você vai ter uma aula de cozinha, você sai da sua casa Sim. para cozinhar dentro da faculdade, né? Então...
no geral, a gastronomia, quem quer, quem gosta, não fica só no curso. Tem que procurar, tem que ver vídeos, tem que pensar, tem que, tipo, ter aquela memória afetiva de uma coisa que você não tem, é obrigatório, mas que você consiga fazer essas coisas de improvisar, sabe? Então, acho que é importante as pessoas se ligar um pouco nisso, não só no rótulo, né? Então... E aí, mas eu tô louca pra falar das viagens. Então deixa eu continuar aqui. Você tem algum ingrediente que pra você não pode faltar? Praticamente assim, que você use como sua marca? Creme de leite fresco. Aquele que você esquece de comprar, pô? Exatamente. Creme de leite fresco e manteiga, porque depois a gente vai falar sobre o quiche, que foi um projeto que eu fiz com os amigos. E, assim, dentro da pandemia, que foi o olho da furacão. Solta já o quiche. E então eu tive que me reinventar, porque entramos num recesso dentro do turismo, porque foi um setor que foi muito afetado, né? Foi assim, massacre. Foi um massacre. Hotelaria também. Tudo em relação ao turismo. Então, graças a Deus, a empresa que eu trabalho foi, assim, muito correta e honesta com todos nós funcionários ali. E aí eu preciso, assim, chega uma hora que você só tá pagando conta, aluguel, tá fazendo, tipo, comendo, né? E você fala, preciso fazer alguma coisa pra poder, tipo, sobreviver. Sim. E aí foi onde que eu e o Luan, um amigo meu, a gente falou, vamos vender alguma coisa. E aí foi onde nasceu o Carquiche. O Carquiche, ele tá, assim, em hiato, digamos assim, né? Então... eu preciso ter tempo para poder voltar a cuidar desse projeto que, assim, eu gosto muito de fazer quiche. É um clássico francês, né? O quiche é uma torta de queijo, o bacon, o alho poró, que são os clássicos. Mas, assim, e aí eu comecei a vender. Você chegou a vender lá no Vitrola? No Vitrola, não. Que no tinha Vitrola lá. tinha, mas Não era seu. não tinha como, porque o Vitrola também acabou fechando na época da pandemia, Sim. né? Então, Foi aí bem eu no comecei. comecinho. Quando você começou, Na verdade, eu já fazia, né? Uhum. Só que aí não tinha, eu não tinha tempo, porque a agência, vocês viram hoje, por exemplo, Correria. é correria. É. Então acontecem imprevistos. A gente já fala sobre. E Eu acho que, no geral, todo mundo tem vários projetos, tem várias ideias engavetadas e algumas estão paradas por conta de tempo mesmo, né? A gente, mesma coisa. Assim, é que a gente hoje, por tanto tempo que passamos preso dentro de casa, hoje a gente quer abraçar tudo, basicamente. Mas aí não dá pra fazer tudo. Não dá. Eu tava numa loucura de trabalhar na Heiho, de cozinheiro particular, fazendo os eventos, e eu tava montando um projetinho de loja de vinho. Sim. Até abri no iFood uma loja, vendi bem até, mas chegou um momento que eu tava tão no automático que eu não conseguia olhar pra dentro de mim. Então eu falava assim, eu preciso sobreviver porque a gente tá vivendo um momento caótico. Mas eu preciso viver, eu preciso ter saúde, né? Saúde mental para tudo. E eu fui reduzindo. Hoje eu só tô com o evento e na agência, que eu acho que são duas coisas que me dão muito suporte, são meus pilares, né? A agência e os eventos que eu faço. O quiche e o vinho, então, tá no O stand-by. quiche tá no stand-by, só complementando. O quiche vendi muito bem. Tenho muita gente que me pede, né? Geralmente, assim, manda mensagem, ou o Instagram, alguém manda um inbox lá pedindo, mas eu já falo. Agora a gente não tá... No momento, No né? momento, não dá, não tem, assim, não dá. Eu preciso me dedicar a alguma coisa, assim, me dedicar pra fazer o certo, porque se a gente ficar na correria, a gente fica no automático e acaba... Não dá pra fazer Não tudo. dá pra não fazer tem tudo. como. Última pergunta culinária, daí eu vou deixar a Cláudia assumir que ela tá louca, assim, né? Culinária, assim, além do aspecto estético de sabor, tem muito com nutrição, né? Que mantém a saúde de uma pessoa, tal. No Sim. seu conceito, um prato seria perfeito? Em Pra questão de alimentação. alimentação, Isso. O que você acha, assim, que no dia a dia a gente tá comendo
salgadinho, Cheetos, tal. Sim. Assim, você tá bem, tal, cozinha. O que você recomendaria? Um prato simples que atende a todos. Então, eu tô passando por uma reeducação alimentar, incrível que pareça, a gente nem, né? Então, eu tô percebendo o quanto é importante essa alimentação mais saudável hoje, porque eu sempre fui muito viciado em fast food, pizza, salgadinhos, enfim, tudo que junk food no geral, eu sou aquela pessoa que tô ali dando a primeira mordida. Mas hoje eu tô realmente pensando mais na minha alimentação saudável. Que eu acho que para um prato ser saudável não é você se privar do que você gosta de comer. Eu acho que saudável é você comer o que você gosta, mas uma porção que seja satisfatória para você ficar satisfeito. Satisfatório, ficar satisfeito. Olha a redundância, né? Satisfatoriamente satisfeito. Para ficar saciado, digamos assim. Isso. Então, acho que uma boa salada, uma carne, uma proteína, né? Que seja. Não cortar, assim, acho que... Eu não sou nutricionista. Dentro da faculdade a gente faz um semestre ali de nutrição, mas eu não lembro mais nada. E eu acho que cortar carboidrato, como muita gente faz, fazer aquele jejum, fazer isso, fazer aquilo, não ajuda. Ajuda você comer na porção certa. Comer certo. Uma salada, uma proteína, um arroz, um feijão. Então, acho que você comendo dessa forma mais saudável e você fazendo a sua própria comida, porque eu sou cozinheiro e não assim, voltei a cozinhar para mim mesmo, mas eu fiquei por muito tempo não cozinhando para mim. Então, assim, para você ter uma boa alimentação, é você saber de onde vem essa comida, obviamente, e você propriamente cozinhando e produzindo as suas refeições, que isso vai ser saudável, porque você sabe o que você vai estar colocando ali. Sabe? Então, acho que isso é bem importante para quem quer uma alimentação saudável. Sim. Dá uma olhadinha nas redes aí. Pessoal, sigam a página dele, Kerkish, que está no stand-by, mas temos ele vai sair fora desse stand-by loguinho. Fala. Temos aqui o Carlos Rodrigo Bermejo. Temos o Marcelo D'Amico, como sempre. Obrigado, D'Amico. Obrigada, temos a meninos. Leriane Bermejo. 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 Obrigado, viu, gente, que tá assistindo. Obrigado. É isso aí, vão lá pro YouTube, compartilhem com os amigos, ativem o sininho, o YouTube da Rádio Jornal Indaiatuba, que estamos no ar. Então, e aí a gente tá falando de gastronomia, daí já me vem assim... Viagem. Já me vem assim aquele lance de comidas de todos os lugares, porque meu negócio é viagem. Se eu pudesse, eu viajaria muito. Vamos lá, você começou a trabalhar com isso há 9 anos, é isso? 9, isso, 2014. Bastante tempo, 2014, 8 anos. E comecei na Latam, na verdade. Sim, lembro. Na 24 ali, foi onde eu aprendi bastante também, né? A introduzir, porque há muitos anos atrás eu trabalhei numa agência de viagem na Padre Bento Pacheco. Ao lado ali da São Vicente. Lembra que tinha uma São Vicente bem pequenininha? Nossa, não lembro, mas não. Whatever. Whatever. Eu trabalhei ali, foi muito rápido, mas depois de muitos anos voltei pro turismo. Aí trabalhei na Latam, que virou a TAM, virou a Latam. Aí depois foi onde eu dei uma surtada, não quero mais trabalhar com turismo, quero fazer, já gostava de cozinhar, todo mundo falava, fui fazer faculdade de gastronomia. Aí saí da Latam por um período, assim, foi um hiato de um ano e pouco, porque aí eu quis trabalhar em outra área, administrativa, para ter o fim de semana para poder focar na cozinha. Porque turismo você trabalha durante o fim de semana. Você tem sempre que estar atento, você sempre vai ter que dar um suporte para um passageiro que vai precisar ali. Não é simplesmente você vender o pacote, você comprou, vai lá, viaja e seja feliz. Então, os bastidores que muita gente não sabe, entendeu? Sim, tudo tem, né? Sim. E aí, conta que quais são os roteiros mais comuns de viagem que você vê as pessoas aderindo? Hoje, por conta dessa nova realidade que estamos vivendo, né, o pessoal está bastante entusiasmado em conhecer o Brasil, eu percebo.
né? Então, acho que destinos nacionais é onde as pessoas estão apostando. É claro que tem muita gente que quer ir para fora. Depois que começou a liberar vacinação e certificado, teste PCR, o pessoal começou a sair bastante pro exterior. Mas aqui no Brasil é uma coisa que eu aprendi a vender mais ultimamente. Porque como consultor e como vendedor, a gente sempre quer... a gente não vende só, a gente vende uma passagem, a gente vende um sonho, a gente ajuda a pessoa a realizar um sonho, né? Então, são esses valores que a gente tenta colocar ali na hora de uma venda, né? Então, Tem um ponto específico, um lugar que as pessoas elas escolhem com mais frequência? olha, nacional, bastante gente gosta de ir pro Nordeste, né? Porque lá sempre tá Sim. calor, sempre tá sol, sempre tá gostoso, o clima é gostoso, as pessoas são bem receptivas lá. Sim. Alagoas, que é um estado que todo mundo procura, eu conheço lá, é uma coisa muito gostosa, né? O pessoal procura muita praia, neve quando é temporada, então assim, é meio que misto, mas hoje o pessoal tá procurando muito Nordeste, né? Pessoas que não conhecem o Brasil, as praias do Brasil, e América do Sul, assim, por conta do câmbio, enfim, muita coisa rola na hora de você escolher. Porque você tem que planejar uma viagem, não é Isso. simplesmente você vou viajar. É isso aí, a pergunta que eu ia fazer. Quando devo começar a planejar as férias? As suas férias, você, assim, obviamente que dependendo do que você faz, você tem que planejar ela com uma antecedência. Você tem que avisar, né, lá, fazer todo o processo da sua empresa, mas já começar meio que namorar aquele destino, pedir uma cotação para ver se cabe dentro do seu bolso, porque às vezes a gente quer realizar aquele sonho, só que às vezes não rola, né? Naquele momento. Naquele momento. Então, tipo, a gente tá ali para exatamente isso, auxiliar a pessoa a realizar o sonho de viajar, né? Então, é interessante a pessoa começar a ver o quanto ela pode, tipo, investir no sonho, digamos assim. Acho que... De repente guardar uma grana, né? Quem não nasceu em berço de ouro, né? Quem não tem essa... Que não é herdeiro. Quem não é herdeiro... tem que fazer exatamente isso. Tem que se Exatamente. planejar financeiramente. Acho que é o primeiro passo ali. É claro que hoje existe muita facilidade para você comprar uma viagem. Existe boleto. Enfim, existe N formas de você viajar. É só você querer, entendeu? Se planejar para pôr em prática isso. Desculpa. E assim, em que lugares ou há necessidade de fechar um seguro viagem? A pessoa que está pensando em... Sim, é muito importante quê? isso. Porque hoje a gente vive num momento, estamos assim, incerto, como você disse no começo, né? Um seguro viagem hoje ele é muito importante para que a pessoa ela tenha o suporte de saúde, um suporte, perdeu a bagagem, extraviou, você tem o suporte ali do seguro. Viagem internacional nenhuma, eu deixo meu passageiro sair sem o seguro viagem. Tem muita gente que não gosta de fazer nacional. Mas aí eu acabo falando, então tudo bem. Pergunto, você tem um convênio médico, assim, que atenda fora do seu estado? Se a pessoa tem, ok. Senão a gente fala. Principalmente o pessoal de terceira idade que viaja bastante, Sim. que é um público que viaja mais que os jovens, digamos assim, sempre tem que ter o seguro. Principalmente esse pessoal aí. Mas é, assim, é imprescindível não ter o seguro viagem, que é importante. Eu tive a oportunidade de viajar e eu fiz o seguro até para caso eu morresse lá, o meu corpo voltasse. Sim, tem a repatriação. Porque o pessoal não pensa. Você vai sem querer, você tá lá, ser atropelado. Sim, e aí? exato. Aí os seus parentes têm que se coçar e a taxa é pequena. A gente fala que é um mal necessário, É é um um mal gasto necessário. necessário, Sim. né? Porque se você quebra um dedo, você tá em outro país que você não fala a língua. Como que você vai fazer? Você tem um atendimento ali no telefone via WhatsApp. Então o pessoal vai te direcionar para onde você vai ter o atendimento ou um médico vai até você. Sim. Então é importante ter um seguro viagem. Hoje em dia, com a internet, os atendimentos ficaram melhores, as empresas estão dando mais suporte. Né? Sim.
Sim. É diferente. Tudo através de WhatsApp, tudo através documentado, para não aceitam, assim, seguradora não aceita áudio, é tudo através de texto. Então, o seguro viagem é importante. E assim, às vezes eu tô assistindo, eu gosto muito daquele canal Modo Viagem. Eu tô meio por fora. Nossa, mas é bem legal. Digo de TV no geral. Não, assim. é bem legal, porque tem vários programas de viagens relacionando com livros, com alimentação. Tem alguns lá famosinhos que viajam e falam dos trajetos. Então, essa pergunta, por exemplo, que o Marco preparou, como planejar os deslocamentos entre trechos? Que seria de avião, é isso? As Não, porque, escalas? por exemplo, às vezes você vai fazer uma viagem. Uhum. E aí, no local, você... Pô, tu quer ir para um outro local. Isso, por exemplo, na Europa, né? Não, mesmo que seja na Bahia. Você tá numa praia e, de repente, você quer ir no outro. Você tem que ter planejado isso, não é? Sim, é importante ter um transfer ali de entrada do aeroporto para o hotel. Por exemplo, Salvador, você vai vai ficar 5 dias ali na capital, ou menos, digamos, 3 noites. E você vai para o litoral norte, que é onde ficam os resorts. Então você tem que ter. Ou você pode fazer da forma que você quiser, mas você tem que saber como vai chegar até lá. Tem que pensar, né? Tem que pensar. Então, assim, exatamente o que a gente faz como agente de viagens é pensar nessa questão da comodidade do passageiro. Então ele vai para a Praia do Forte, que fica a 1h30 de Salvador, então ele vai ter que ter um transfer. Então, ele tem... Ou então um passeio, que ele vai sair do hotel dele em Maceió, que é a capital ali, e vai para Maragogi, ele pode alugar um carro, mas ele pode ter um transfer regular, que a gente fala, ou privativo. Então, é interessante ter essa questão da mobilidade, porque é muito simples você vender o destino e falar assim, vai lá e se vira. Não é assim que funciona. Quando você conhece o destino, quando você gosta do lugar, você vende, assim, com facilidade. Você acabou de falar uma coisa que, assim, você vende e você conhece muitos destinos, né? Assim, eu conheço, muitos por conta de pesquisas. Eu gostaria de conhecer mais. Sim. Né? Quais você conhece, assim, que você foi? Eu gosto, Maceió, que é um dos destinos nacionais que eu gosto bastante. Eu conheci Balneário Camboriú de Camboriú, enfim. Santiago do Chile, que fui 2 vezes para lá e adoro aquele lugar. Muita gente reclama, mas eu gosto. Acho que eu sou bem urbano também, né? Então eu gosto daquela pegada, né? Urbana, cultural, noturna, assim, para curtir, ou então uma festa à tarde. E conheci Cancún, né? Que também foi bem bacana. Eu fui a trabalho, fiquei 7 dias lá, curtindo, mas trabalhando também. Então, gostaria e pretendo conhecer mais, porque assim, tem muita coisa legal para fazer aqui. Jalapão, que eu acho que é interessante, tá ficando hypado, Chapada dos Veadeiros, né? Então tem Chapada Diamantina. Então, assim, a gente tem muita coisa legal aqui no Brasil. Mas o pessoal gosta de Lisboa, gosta de Itália, gosta de Paris, gosta de Turquia. Eu gosto também, né? Falar em rentabilidade, a gente fala, né? Adoro vender. Mas as pessoas têm que valorizar um pouco mais o que tem aqui dentro. Porque a gente tem muita coisa. Muito. Tudo bem que a gente não tem neve, mas... Tudo bem. No sul, às vezes tem. Em Gramado, eu sou... Nossa, a temporada de neve está aberta esse ano. Mas uma cliente que eu atendi essa semana, ela tá morando em Chicago. E eu falei, deve estar perto de nevar lá agora, né? Natal. Ela... mas a neve só é bonita no primeiro dia. Depois é bem nojenta. Você tem que acordar mais cedo pra limpar seu carro. É obrigatório lá fazer isso, né? Então, assim... Jogar sal na calçada, né? Não vamos romantizar também, né? A neve é lama branca, né? E tem a Mariah Carey cantando Natal. Já tá descongelada, né? Tá descongelada. Estamos aí já na reta final Reta final não, entrando na reta final pro Natal. Sim, e o Krampus vai vir pegar todo mundo. Bom, e
Ai, faz essas perguntas meio técnicas aí. Ele prepara umas perguntas meio técnicas. Não, Cláudia, Pacotes eu dou all apoio. inclusive. Assim, você acha vantagem esses pacotes que estão sendo feitos all inclusers? Porque assim, desculpa, tá? É que eu gosto de viajar também, eu gosto da coisa mais básica. Esse negócio de você pode ir e beber. Eu, pelo menos, particularmente, eu não vejo vantagem. Eu gosto de viajar, mas eu quase não tenho férias. Você como... Workaholic ela, gente. Você como né, que trabalha com isso, você acha interessante? Você pode falar um pouco? Claro, é legal assim... Dependendo do perfil da pessoa. Isso aí. Tem gente que quer ficar internado num resort só para comer e beber e descansar. Né? Tem esse perfil. É gostoso? É. Se você for num resort que tenha uma estrutura, que você não precise sair de lá, é gostoso. Eu já fiquei em Cancún, mas eu estava trabalhando, então, tipo, eu tive a experiência, né? Então... Gente, tava tentando acessar o Facebook. Eu tenho aqui, TDA, querida. Eu sou meio desastrada. Eu peço tenho pra TDA, ele. já perdi. Então, o perfil da pessoa que quer ficar internada, ótimo. Ou então aquele casal que acabou de casar, não quer badalar, tem filho, ou então tá grávida, quer ir para um resort descansar. Sim, eu acho legal. Mas assim, dependendo do destino, que todos têm muita coisa para fazer, eu gosto de conjugar uma coisa, umas 3 noites, 4 num all inclusive, e o restante num hotel com café da manhã. Para quê? Para poder desfrutar e conhecer um pouco do destino. Porque quando você vai para um lugar assim, você não vai ver necessidade de sair, porque você não gasta. Você vai querer comer e beber o dia inteiro. Tem gente que quer fazer isso, né? Sim, Às vezes eu tá queria. estressadão, eu queria tudo. Eu queria tudo, até ir pra lua. Queria Então, trabalhar no resort. Eu também. E assim, você falou sobre as pessoas que querem mais sossego e tal. E as outras pessoas que querem mais badalação. Quando você tá atendendo o cliente, você faz meio que uma anamnese com ele quando você não conhece o cliente, porque você tem uns antigos já. Mas eu chego lá, não te conheço, a primeira vez, você bate um papo com ele. Sim, tem que entender, né? Porque não adianta a gente querer jogar qualquer coisa. Porque pode ser que ele compre, mas depois vai falar mal e nunca mais vai voltar. Sim. A gente tem que analisar um pouco esse perfil de ver o que a pessoa realmente quer fazer. Né? Então, às vezes tem família lá que você nunca imagina que vai para um destino assim super radical. E você fala, nossa, eu não sabia que eles gostavam disso. Clientes habituais. Então, assim, é sempre uma renovação. Porque todo mundo já cansou de ir pra Disney. É bem clichê, né? Mas ainda... Bem que eu nunca fui, eu iria. Meu visto foi negado, que ódio. Então, a gente precisa tentar, eu e você. Vamos nós dois. Não pra Disney. Não. Então, você tem que fazer um filtro mesmo do que a pessoa tá querendo, né? Pra poder organizar e planejar essa viagem. A gente, como eu falei, quero badalar, quero ir pra Cancún, quero ficar no hotel, mas eu quero fazer 5 passeios. Quantos dias você tem? Eu tenho 8 dias. Então, vamos fazer o seguinte. Você fica em Playa del Carmen, Riviera. Fica no hotel com café da manhã, que fica mais próximo dos passeios. E depois você, no final da viagem, que fica próximo do aeroporto, você pode ficar em Cancún, na zona hoteleira. Ou então num resort aqui mesmo na Riviera. Porque você acaba ficando... Você não quer, você gasta tanto para chegar lá. Você vai sair... pra fazer passeio e deixar lá, tipo, tudo que você pode comer e beber, e você vai estar gastando no passeio. Então, sim, tem que ter esse filtro aí com as pessoas para saber o que quer fazer, né? E otimizar ali, né? Estudar bem pra tudo ficar legal. Exatamente. É claro que sempre tem alguma coisinha ou outra que imprevistos acontecem, né? Então, não é como a gente fala, é raro, mas acontece sempre. Sim. Agora... essas perguntas técnicas quero pular todas. Não, deixa eu fazer então. Mas resumindo, o Inclusive é muito bom, é gostoso. Você vai tá disposto a engordar, você vai lá e fica internado. Então, eu ia falar assim, modalidades de viagem, assim, umas dicas que você pode dar. Por exemplo, eu normalmente quando eu viajo, eu uso albergue.
Sim. da juventude. Aham. Aí tem os hotéis, né? Sim. E tem os R&B. Airbnb. Você poderia falar um pouco de cada desse tipo, sugestões? Então, é que na minha área hoje, assim, um concorrente é o Airbnb, que às vezes eu posso perder uma venda porque eu tenho um hotel bem localizado, só que ela achou um Airbnb que tá assim, você tem um apartamento para você durante 7 dias que você tá lá. Então você faz sua compra, você fica... Dependendo dessa questão, do que você quer fazer. Às vezes a pessoa... Mochileiro gosta de fazer isso, de ficar em hostel, em albergue. Mas aí também não tem um serviço de hotel que é incrível. Não tem aquele café da manhã que você vai acordar, vai chegar e vai estar pronto. Eu tenho um café frio... Exatamente. Cara, assim, tó. Se você quiser um quarto com 8, 9 beliches. Mas é meu concorrente, o Airbnb. Então, assim, eu uso quando eu vou viajar. Mas se você quer um serviço específico de hotel, você tem que ficar no hotel. Agora, se você vender... Existem dentro da plataforma alguns apartamentos que estão livres ali pra gente alugar, tá? Aí a gente já fala, ó, esse aqui é apartamento, você vai ter só o apartamento, não tem café da manhã, não tem estacionamento, não tem isso, tem aquilo. Então vai tudo dependendo da necessidade da pessoa, do perfil. Eu vou pra Tailândia, quero ficar 15 dias mochilando. Então, só que lá os hotéis são mais baratos, digamos. Existem os hostels, os hotéis, a parte, enfim. Então vai tudo depender do que a pessoa quer. Mas Airbnb eu não vendo dentro do que eu trabalho ali na agência, né? Então... Não, eu falo isso porque, assim, como eu disse, eu normalmente quando eu faço mochila. Sim. Né? E aí muita gente, que eu vou fazer, eu falo, gente, não. Apenas não. Porque não é só o fato, você vai economizar. Eu vou economizar, mas, por exemplo, quando eu vou em algum lugar, apesar de eu não falar o idioma, eu sei pegar um táxi. Sim. Eu sei ler um mapa, né? Coisa que eu mais encontrava era pessoa assim, onde eu tô, né? Assim, mesmo com dispositivo eletrônico, a pessoa não consegue saber nem onde tá. Então, é sobre isso que eu queria que você falasse, assim, por exemplo, você estando num hotel, você tem toda uma infraestrutura que vai te propiciar até você conseguir fazer coisas à volta, né? Sim. E a autonomia que você tem num Airbnb ou é uma autonomia que custa, né? Custa a sua capacidade de resolver problemas, né? É que nem eu sempre falo, você vai querer ficar aqui, então você já tá ciente de que isso aqui pode ser que aconteça. A gente já deixa tudo muito claro ali pro passageiro que tá fechando um hostel, por exemplo, né? Então... Os perrenguinhos. Os perrengues chiques, né? Perrengues chiques. Falando em perrengue, vamos lá. Conte um pouco das aventuras suas, tanto no Chile, em Cancún, um pouco de Maceió. Assim... Principalmente se tiver perrengue. Bafão. Porque a gente gosta de perguntar pra todo mundo que vem aqui, conte um perrengue. Alguma coisa bacana que aconteceu. Eu posso ser preso se eu contar. Corta. Não foi bem um perrengue, né? Essa história acho que todos meus amigos já meio que sabem. Mas quando eu estava em Cancún, eu estava a trabalho, né? Estava com a Latam. Foi um lançamento de um voo direto, Guarulhos-Cancún. E super animado, todo mundo efusivo, né? Vamos, um grupo de 20 pessoas, vamos para Cancún, vamos aproveitar. E aí, beleza. Primeira noite, chegamos, tal, beleza. Segunda, tudo certo. Terceira, ok. Na quarta noite, já tava acho que no... Não, foi na quarta. Não, foi na quinta noite. Porque ia ficar 7 noites. Na quinta noite a gente foi para um resort, assim, no all inclusive. Todos, na verdade, eram que a gente ficou pela empresa. Só que dentro desse complexo tinha uma balada. Eu não fui pro Cocobongo e eu não fui nessas baladas de fora. E porque eu também tinha que acordar muito cedo no outro dia para fazer o trabalho que a gente tinha que fazer, reconhecimento dos hotéis. Enfim. Aí, nesse dia, todo mundo muito, assim, muito efusivo. A gente estava recepcionado por todo mundo do hotel, porque a gente era de uma empresa que a gente foi para conhecer os serviços. Então foram tratados a pão de ló. Exatamente. O camarotinho lá, com todas as bebidas, espumante, enfim.
Eu tomei, acho que 15 tequilas. Oh, my Parabéns. God. 15 tequilas e engraçado que foi... A Cláudia me conhece, ela sabe que eu arranho no inglês, eu entendo, enfim, aquela coisa. E todo mundo muito, muito louco ali naquele momento da balada. Eu vi 2 gringas, eu nem sei, assim, nunca vou lembrar quem são elas. E elas estavam fumando cigarro. E eu tava muito louco. Eu falei pra elas, me dá um cigarro. Eu não vou falar inglês porque eu tava bêbado. Eu falei, eu consegui o cigarro. Eu falei assim, mas o isqueiro? Ela, toma. Parecia que elas fizeram de propósito. Eu não sei o que tava acontecendo. Que aí, a hora que eu acendi o cigarro, a segurança me foi pra fora da balada. Ai, Ele falou, gordito, vai pro seu quarto. gordito. Ai, meu Deus. Eu falei, não, eu apago, eu joguei o cigarro assim. Ele falou, não, falando, já tá muito borátil, então vai embora. Amanhã você volta. Nossa, eu não voltei, né? Porque Bafão, né, cara? dentro Ai. do... E aí eles receberam um relatório. A Elas outra- eram malvadas, essas gringas. Sim. Eu caí no golpe. Se fosse Boa Noite Cinderela, eu ia cair, né? Sim. Mas foi um cigarro. E você tinha certeza se era cigarro ou era outra coisinha? Não, era cigarro que tinha um filtro. Enfim. Enfim. Acho que... E no Chile, Ai, não, eu já tô, assim, imaginando. Aquelas cretinas, você fala. Não, eu Aquelas fiquei indignado. cretinas. Eu fiquei indignado na porta da festa, esperando todo mundo sair. Porque os quartos, geralmente, nos resorts são muito longe. Então, eu tinha que esperar o meu amigo de quarto pra poder ir. Só que eles não saíam. Você ficou lá. Eu fiquei na porta até 6 horas da manhã. Aí depois eu encontrei uns só tinha gringo lá, né? Fui conversando com um casal. E conversando como? Não sei. Ó, a Leia. Você A não Leia. lembra. Tá mandando um abraço pra você aí. Um abraço, Dá Leia. uma olhada no Facebook. Beijo, Alexandre. Tô A Leia vendo. acabou de ter o Alexandre. Aí, Olha. Minha amiga de trabalho. Bebezinho? Bebezinho. Parabéns. Nome bonito, Alexandre. Nome forte, né? Sim. Então, eu não olhei no Facebook. no Face não tem. Não tem, só no YouTube. Estão bombando no YouTube. 4 pessoas. Ah, tá legal já. Tá bom. Nós Mas aí o estamos- pessoal interage, mas não quer escrever às vezes. Sim. Sim. E deixa eu ver aqui. Aqui todos são os... Mas no Chile, gente, eu dei um golpe no Chile. Eu posso que ser você fez? preso por isso. Você deu um golpe? Não, mas o Chile não vai ouvir nosso podcast. Não, quem sabe vai chegar até lá, né? Chega lá, viu? Cuidado. Estamos na internet, então tudo que tá na Isso. internet é É verdade. verdade. E é pra sempre. É. Vocês vão apagar esse vídeo depois, né? Brincadeira. Eu fui numa vinícola fazer uma degustação com umas amigas, né? Ai, meu Deus. E, tipo, depois da degustação você fica super alegre, né? Num passeio desse. Aí, beleza, eu falei assim, vou lá na loja comprar uns vinhos, né? Não sei o que lá, não sei o que tem. Entrei na loja, tirei fotos, aproveitei o dia, foi super gostoso. Gente, eu vou pro inferno por causa disso, mas... A mulher colocou 2 garrafas na minha sacola. Aí eu falei assim, 2 garrafas, né? Tipo, olha eu contando isso ao vivo. Aí ela cobrou uma. Olha. Coitada. E E senhor eu fui nada, né? embora. Só que depois que eu vi, Ah. aí minha amiga falou, vamos embora. Eu falei, então vamos. Que peste. Pois é, querida, quase fui presa. Eu fiquei com medo. Eu falei assim, será que a hora que eu chegar no aeroporto vão me pegar? A Polícia Internacional vai estar lá me esperando. Olha aqui, pode ser, hein? Então, Eu tenho uma historinha com vinho também. Tem- aliás, que você ia trazer vinho pra gente tomar, É. só ficou Ah, no mas sonho hoje, isso enfim, aí, hoje é. aconteceu o imprevisto. Da próxima vez eu trago o vinho Próxima. aqui pra É. vocês. Com taças e tudo. Exato. Eu ia pegar, mas ia chegar atrasado, ia começar tudo atrasado. Hum, E eu te conheço, você não gosta de atraso. É, Não pra gosto. criança é difícil. Sou mesmo. Nunca disse que não era. Uma vez eu tava em Madrid, e aí tem aqueles rapazes que vendem uns cartazes de toureiro. Uhum. E eles escrevem seu nome com um carimbinho de letras. Eles escrevem letra por letra. Aí eu tava lá, passeando, você não quer comprar? Eu falei, vou comprar, é bonito e tal. Apesar que eu sou contra as touradas, mas era uma coisa de arte, Sim. né? Uma lembrança legal.
Aí eu falei, ó, escreve Marco Antônio R. Matos. Aí o cara olhou pra mim e falou, não, mas R do quê? Não, porque não cabia tudo, né? Ah, tá. Eu falei, não, pode ir. Marco Antônio R. Matos. Aí o cara, pô, mas por que R? Eu falei, não, que importa, R, não vai caber o nome, cara. Não, mas o cara cismou, eu quero saber que R é esse. Eu falei, R de Ribeiro. Falou, Ribeiro, você tá louco, tem que ter Ribeiro. Eu falei, mas como assim, cara? Falou, não, porque Ribeiro aqui, isso em espanhol, né? Aham. Ribeiro aqui é tipo 51 no seu país. É um vinho barato que todo mundo bebe, estudante e tal. Tem, Ribeiro tem. Tipo, sangue de boi. Isso, falou, você tem que pôr Ribeiro. Ele falou, vai ser... Então tá bom, Marco A. Ribeiro Matos. E aí terminamos, acabamos numa bodega lá, tomando. Agora eu quero tomar esse Ribeiro. Fomos lá tomar Ribeiro comendo com polvo, assim, com picadinho. Nossa, que cara. gostoso. Foi bem divertido. Nossa, eu gosto bastante de vinho, gosto de polvo. É, bem legal. Pois é, ficamos sem Vinho tudo com bem, azeitonas, tudo bem. né? Vamos perdoar. Agora, a gente vai perguntar sobre uma coisa que você viveu com a gente. Você lembra? Claro. Que A gente viveu muito. A gente. Olha que horror, Nós gente. vivemos muitas Nós histórias. vivemos. Sim, mas assim, o nosso projetinho de 2013, as festas do Quintas Cult. A nossa festa neon, que foi a mais bafônica de todas. Sim, tenho fotos. Sim. Gente, eu tenho saudades, mas aí depois logo passa. A gente, depois que a gente pensa no administrativo, no bastidor, no backstage, né, que a gente fala, em em montar, produzir, a gente fala, é um saco. Sim. Por que eu fui me meter nisso? Sim, exatamente. Né? Mas assim, você sente saudades também? Claro. Que você sente? O que você lembra, assim, quando você... É só da festa neon ou tem mais algum outro detalhe? Não, tem a... É Fumanchu, Isso. Fumanchu. que a discotecagem era muito legal com vinil. Ai, tô tentando falar com o Balista. Balista, Gabriel Balista. Malista, câmbio. Câmbio Vamos pra ele fazer um revival. uma playlist com a gente, com Sim. aqueles sons. Assim, teve a festa do chapéu que eu não consegui participar, né? Depois teve outras duas festas também. Eu fui na Fumanchu, fui na Neon, a Torte, né? Torte. Torte. Foram momentos, assim, bem legais, né? A gente, na verdade, não tava fazendo pra ganhar dinheiro. A gente tava fazendo não. pra tentar trazer aquela cena alternativa pra Indaiatuba que ninguém valoriza nunca, né? Nunca, até hoje. Tudo que a gente faz aqui, as pessoas querem o de fora, porque o de fora é melhor, né? Então... Houve o programa de fora. Temos o nosso mixtape que, na verdade, ele veio um pouco do Quintas Cult. É muito alternativo, o pessoal... Mas pode falar, desculpa. Depois eu quero fazer uma pergunta exatamente sobre... Sim. A pergunta que não quer calar. Por que você quis me bater aquele dia, cara? Eu quis te bater? Acho que ele tava louco. Eu tava bêbado, com certeza. No plebe daquela época a gente ficava eu tava bêbado. nada conversando ali, de repente o Andy sai. É porque alguém deve ter falado alguma coisa. A gente sabe que a gente vivia com um monte de gente falando assim. Até hoje eu não entendo nada. Eu também não entendo. E eu sempre brava, porque eu queria tudo certo. Eu tava sempre Coitada, brava essa aqui. com todo mundo, mas eu não queria bater em ninguém, não. Não, mas eu também. Eu bati em alguém. Eu tenho provas, tenho testemunhas. Não, eu sei, eu acredito. Eu acredito. Né? Então, assim... Mas desculpa, aproveitando depois de 10 anos, basicamente. Pergunta. O mixtape, a forma que veio, foi depois que você teve o contato, não sei, mas com o pessoal do Shadow, lá da rádio, Shadow... Inspira Enter the Shadows foi uma das inspirações. Não só a rádio Enter the Shadows, mas várias coisas. Eu ouço a rádio Aco Radio, que é da gringa também. A gente lê revistas, a gente recorre ao acervo físico de 500... Você tem bastante vinil também, não tem? Eu devo ter uns 600, 700 vinis. E hoje tá super em alta vinil, super né? Super em alta. E assim, tudo é um pouco, né? Mas assim, o pós-punk realmente... Hoje eu assino vários canais no YouTube, no Face, no Insta, que também vão abastecendo com referências, Sim. fora o que a gente já conhece. Porque, na verdade, o pós-punk dos anos 80, ele é muito presente ainda na nossa vida, né? Sim. Né?
séries, filmes, né? Até muitas bandinhas novas que a gente fala pós-punk, parece que é só da década de 80. Mas existe muita coisa legal, né? Tem a cena pós-punk revival dos anos 2000, Posso dizer que o... Como é que chama quem tá falando agora? Deu um branco aqui. Não, tava falando, como é que era o nome que você falou agora? Enter the Shadows? Não, o estilo musical. Pós-punk. Pós-punk, Ai, então, tá todo mundo louco é a hoje. maionese da moda da música. Podemos falar isso? É a maionese da casa. O A maionese pós-punk da é a casa, maionese da isso. casa. Mas olha só, tem muita coisa que se diz pós-punk hoje que eu falo, isso daí não é pós-punk não, virou muito rótulo, né, também. Sim. Vamos separar o joio do do trigo. Sim. É igual o indie. O indie rock, que é um estilo que eu gosto, e fazia discotecagem dentro da... Eu gosto muito do indie, mas o indie tem muita vertente, né? Tem o indie rock, o indie pop, o electro indie. Hoje, se você for parar pra pensar, tem até o indie house, digamos eu acho assim, que né? o indie da segunda metade dos anos 2010. 2000 até a primeira década tava legal. Até 2010? Você fala de 2000 a 2010? Não, até 2015, mais ou menos. Porque foi onde... Aí já não... É porque se a gente pegar o indie mesmo, que eu acho que o indie veio do grunge... Eu veio acho, de muitas coisas. Mas assim, nos anos 90 tinha muito indie bom. Sim. Tem indie bom. Sim. Mas o 2000 foi onde que deu aquele boom, né? Tipo, eu acredito que seja mais ou menos isso. Porque foi onde o pessoal começou a se conhecer, né? Porque a música alternativa aqui em Indaiatuba, quando abriu o Plebe, na época, que foi o boom aqui pra nós conhecer um pouco da cena. Porque a gente já conhecia um pouco da Augusta, em São Paulo. Vale lembrar que a gente rasgou o pano, né? Era um bar totalmente metal. A gente Sim, entrou lá, mas é por isso que eu falo. os indies, as gays, os loucos. Sim, o LGBTQIA+, sempre esteve lá. E todo mundo olhando feio pra gente. Sim. Vamos combinar. Claro. Foi isso. A gente tem que se gabar, que nós trouxemos o alternativo, né? Porque as referências de músicas, assim, os rolês que eu fazia, que vocês faziam em outros lugares, a gente tentou trazer com o projeto Quintas Cult, como foi no Plebe no início, depois a gente fez no vinil. Teve um outro lugar. Teve no Bar da Lu, que foi aquele Bar da Lu que a gente fez algumas vezes também, mas o problema é você estruturar uma coisa legal e o pessoal aqui valorizar, e isso não acontece. Estrutura, você faz legal. Se você tiver dinheiro e um lugarzinho mais, digamos... alternativo, mais que o Plebe na época, uma luz melhor ou então qualquer outra coisa já chamava mais atenção. Sim. E assim, a minha esperança é que essa galerinha que tá revisitando uma geração depois da nossa, que tá no Stranger Things, que eles estão, assim, virando a atenção pro pós-punk e pro alternativo. Sim. Essa pessoal mais jovem. Essa galerinha, a geração Z. Mas, na verdade, eles são muito mais ecléticos do que a gente. Sim. Porque eu tenho aquela mania de underground. Sim, eu também. Se você começou a gostar da banda que eu gosto, eu não gosto mais. E às vezes eu cansei. Não quero mais. Não quero mais. Que tipo, eu tô Coldplay é muito Coldplay, pop. Já Parachutes era o único disco mais indie e de sonoridade, assim, mais gostosa. Agora é pop. Ele se vendeu, ok. Bem chatinhos. Sim. Ai, desculpa, gente, se você gosta do Coldplay. Desculpa aí, gente. Mas, por exemplo... Eu gosto muito de L, gosto de Interpol, gosto de Franz, que eu já fui em alguns shows. Lembra no Festival Cultura Inglesa? Lembra? A gente se encontrou lá, né? E eu nem sabia que você ia pra lá. Sim, e teve aquela banda We Have Band. E Have Band, que é ótima, sumiu Deus, também. Sumiu e a gente, o quê? Eu não conhecia, e foi um festival que, assim, abriu mais ainda as opções. Exato. The Horrors. The Horrors. Bem que eu achei eles horríveis. Mas são ótimos. Assim. Não, eu achei ao vivo, eles eram horríveis. Mas o fone é bom. E Los Campesinos, lembra? Los Campesinos. Esse eu não vi. Esse foi um outro festival foi mais quando pra você frente. foi no
show. Kate Nash. Sim. Kate É. Nash. É porque, assim, a gente conseguia ir, né? Agora não dá mais. Bom, depois acabou por conta da pandemia. Mas, assim, não dá. Lily Allen já não conseguimos. Eu também. Kaiser Chiefs, porque ficou muito concorrido. Porque Entrou assim. Rolling Stones, aí você tinha que comprar uma revista, fazer não sei o quê. É porque começou a lotar esse festival, né, da Sim. cultura inglesa, então não tava dando mais conta, eles colocaram ingresso virtual lá, era grátis, mas você entrava na fila, você não conseguia. Não Eu dá. desisti depois. Eu também né? desisti, não consegui Mas um mais. show que eu gosto, aproveitando o gancho, assim, de todo o meu set list, nossa, eu sou DJ, né? De todo o set list, acho que as bandas que fazem ainda, que acompanham a minha vida é Metronome, Franz, Interpol, Yelly, que eu gosto muito, tô viciado de novo, tô na minha fase Yelly. Fish Spooner, que eu gosto, que é muito legal. Uma coisa que lembra muito a gente. Você, eu, Babite, Marciele, Will, Giovana. Cansei de ser Cansei de ser sexy, que eu fui no show do festival que teve ano retrasado, antes da pandemia. Eles deram uma que voltada, foi no né? Pop Load e foi um show sensacional. Eu me senti ali em 2005, 2006, porque a Love Fox foi assim, perfeita. Eu tenho o vídeo, depois eu Linda. mando pra Manda. vocês. E assim, foi um show que tive muitas lembranças. Porque eu também fazia algumas baladinhas em São Paulo, né? Ia pra Fan House, eu gostava de ir na livraria da esquina, que tinha uma festinha lá que chamava Mágica. Então, assim, essa cena me remeteu muito, assim, a hora que eu vi Cansei de Ser Sexy ao vivo. E eu achei que eu não ia conseguir, porque... Foi curto, né? Um Foi período curto e Foi. acabaram meio que tretados. Mas né? agora tá voltando. Sim. Graças ao TikTok, a banda, no geral, não tá voltando. Mas as músicas vai ficar no hype, né? Isso. Então tá ficando... Inclusive, o último programa, A gente tocou... Movie. Movie. Eu adoro. Então, assim, Cansei de Ser Sexy é um clássico pra mim. É a banda mais indie brasileira. Sim, porque lembra da gente. Sim. Lembra da gente. E, É assim, a memória afetiva musical. Memória afetiva, muito, assim. E aí, assim, o que você tem a dizer? O que você acha que vai acontecer com essa cena atual? O que você tem, assim, de ideia dessa cena indie? O que tá acontecendo? Então, a cena indie... É porque, assim, os indies... Já estão meio cringes. já estavam cringe, né? Porque a galerinha, a molecadinha tá reinventando o indie. Esse pessoalzinho novo aí, por exemplo, a Clério, que não sei se já escutou, que é um pessoalzinho que tá aparecendo nessa cena mais alternativa indie, digamos assim, eles não conhecem realmente o que é o indie. Então, tá meio assim definido, mas é que o indie mesmo, que é Strokes, que eu acho que é a banda mais indie de todas. Interpol, que também é uma banda foda. Arctic Monkeys. Então... E tá voltando à tona, porque a galerinha que conhece esses indiezinhos mais 2020, 2015, tá buscando as referências, né? Porque os novos têm sempre uma carga, uma referência das bandas mais antigas, como os Strokes tinha, com certeza, referência dos 90, 80, né? Smiths tá aí pra... Pixies. Né? Pixies, né? Peaches, né? Então... Sim. São coisas que acho que é a evolução, né? Mas aí vai ser aquela música antiga que a gente escutava, que a gente achava brega. Sim. Tipo Sinéad O'Connor. Mas eu gosto. Eu também gosto, mas quando você era mais novo, você não queria escutar. Verdade, Né? verdade. Depeche Mode, assim, eu não gostava, assim, de escutar muito. Eles acham que a gente é tio, né? Exatamente, mas aí depois passa essa fase, né? Sim. Que é aquela coisa, como na moda tem os 20 anos, que você passa 20 anos, depois você volta àquela cena, né? É a mesma coisa do indie, ele acaba se reciclando, né? Então... Sim. Só pra dar uma oportunidade, assim, por exemplo, eu gosto de discos, discos estão em alta. E você compra CD por nada. É. Você vai ver daqui a 10 anos, o cara tendo CD e vai valer. Porque as pessoas que têm aí, que consumiram, vão estar mais velhos e vão querer os CDs. É porque, assim, fala da nossa época, a gente gosta daquela coisa palpável, gosta de ter aquele negócio. É claro, o streaming tá aí pra facilitar a nossa vida. Porém, é legal você ter sua coleção de vinil. Exatamente. É legal você ter... Marca uma época. Marca. Você passou por aquilo. Quem trata a música como cultura, e não como produto. Porque eu conheço gente que consome a música como produto. Ela ouve, que é o que toca no mainstream.
Ah, essa música é velha já, não quero mais. Então tem as pessoas que lidam com a música de forma diferente do que a gente faz, né? Porque a gente leva a música como fases da vida, Sim, né? como Então, cultura, né? como cultura, e cada música ali se encaixa no momento da nossa vida. Exatamente. Como se você escutar por exemplo, um Pet Shop Boys. Você sabe que você vai ter música ali que você vai dançar, tem música que você vai refletir, tem música que, assim, não sei se tem música pra chorar do Pet Shop Tem. Boys, né? Tá, tem. Tem. E tem música que você lembra de uma pessoa que você detesta. Exatamente. E você fala, não, eu preciso desmistificar isso pra não perder a música. Exatamente. Que a pessoa estragou a sua música, entendeu? Exatamente. Sou ouvinte hoje de Antena 1. Cheguei nos 37. Não, nós estamos todos assim. E ainda canto junto. Canto junto e descubro muita coisa boa na Antena 1. Sim. Eu tô aqui na Rádio Jornal Pois falando... é, a gente fala da Antena 1, mas, gente... Desculpa, gente. Na Rádio Jornal. É o que... Não, nada a ver, a gente... Tem problema? Não. Não tem. Corta, é ao vivo. É que assim, estamos falando de referências culturais Exatamente, que existem. E assim, exatamente. pra trazer... Até porque na Rádio Jornal tem o mixtape. Sim, Sim, exatamente. E o mixtape exatamente. é um reflexo de tudo isso que a gente vive. É. É muito eu e ele, é muito nossos A identidade de amigos, vocês dois, É né? muito identidade. Tanto que eu falo pra ele, se um dia a gente não fizer mais o mixtape, tá, ele vai ter o mesmo nome, mas não vai ser a mesma coisa. Claro que não. Vocês vocês começaram esse projeto como o Quinta Cult, que Sim. começou por vocês. E Sim. foi, tipo, chamando as pessoas pra ver, vamos todo mundo entrar nessa pra ver se vai rolar, se vai... Não é que não rolou, só voltando um pouco, é porque o público, né? É, uma cidade de interior, né? E, Complicado. assim, eu acho que é uma desculpa essa questão de cidade interior. Porque Indaiatuba hoje não é mais aquela cidade de interior que tudo fecha às 10. É. É a questão de mania de vira-lata das pessoas quererem sair pra ir pra São Paulo porque lá a cena alternativa é mais legal. Eu vou pra Augusta beber um tubão e fico lá. Entendeu? É que eu acho que tudo tem um ciclo. Se você pegar, por exemplo, pega o Estúdio 58, ele não durou 20 anos. Sim. Ele dura um período. Então, essas coisas que a gente faz também é a essência, é o zeitgeist que a gente fala. É a essência daquele momento. Eu amo essa palavra. É a essência Zeitgeist. daquele momento. Entendeu? Entendi. Então, assim, aquele momento era um momento que as pessoas, elas estavam naquela vibração. Hoje, mesmo a gente encontra alguma delas, você vê que não tem mais aquele brilho. É. Faz parte. Mas olha só, o que você anda ouvindo no momento? 3 artistas. Você já falou Yeli? E ele tá em primeiro. Eu vou falar 3 indie que eu curto, que escuto sempre, que é Yeli, Metronome e Arctic Monkeys, que eu gosto bastante. Não escutei o último álbum ainda, porque Tá. tô na correria, mas é que eu tô escutando na hora que eu tô treinando, eu tô escutando Yeli. Mas também um bônus, o EP da Beth Dito, que eu adoro aquele EP, que é muito bom. E eu tô ouvindo muita música popular brasileira, que eu acho que a gente tem que valorizar também isso, porque a gente tem muita coisa boa mesmo. Eu tenho escutado muito MC Tá, que eu gosto bastante da sonoridade dela, porque traz um pouco de um misticismo, não, de uma coisa mais, digamos, espiritual, digamos assim, né? Um pouco mais da religião ali. Eu gosto muito de Cell também, que acho que é uma das minhas divas. Todo mundo Faz tem tempo que você curte Cell. Sim, tem todo mundo que tem aquela diva pop. A minha diva pop é a Cell. Sim. Sabe? Mahamud, já ouviu falar? É uma cantora carioca ótima, que eu gosto bastante, que ela tem uma sonoridade muito boa e ela é muito parecida com a Yeli. Então, esses dias eu tava em casa, vendo um vídeo dela, depois eu mando pra você, e eu falo, poxa, é o mesmo produto, tá me entregando a mesma coisa. E como que eu não valorizo tanto ela, como eu valorizo a Yeli? Será que é porque ela tá mais no mainstream do que é porque ela é um lado B, digamos assim, sabe? Sim. Então, eu tenho valorizado mais essa fatores. questão. Exatamente. É que assim, você se conscientizou disso, mas a gente vê muita coisa surgindo e com os streaming é muita coisa, é uma enxurrada de coisas. Sim. Então, pro artista hoje se consolidar é muito difícil. É difícil. Qualquer área hoje, pra você Sim. se consolidar, hoje em dia tá mais difícil. Me fala uma música pra você viajar. Ai, é difícil agora. Uma. Uma só. Ai, gente, peraí. Pra fechar. São mais 2 perguntinhas pra gente É que fechar. tem tanta música. Mas tem que ter uma. Tem que ser uma. Você tá viajando, você quer tocar aquele som.
A Eu tô primeira que vem viajando. na sua cabeça. Ah, eu gosto do... Nossa, tá na ponta da língua. Everybody... Como que é? Do... Tears for Fears. Everybody Wants to Rule the World. Eu acho essa música ótima pra você pegar a Boa estrada. escolha. Boa. E pra Né? cozinhar? Eu gosto de escutar uma playlist assim mista, com muita coisa. Eu gosto desde de uma MPB, de um folkzinho, ou então com um groove, um jazz, assim, sabe? Uma musiquinha, um Frank Sinatra, várias coisas. Porque é legal você estar ali cozinhando com os amigos e escutando um sonzinho mais classudo, né? Sim, chique. Exato. Chique Bom, House. A gente vai ficar Chic por aqui. House. Já deixou o House. gancho pro Ah, Chic House. Chique House. A gente vai ficar por aqui. Eu Mas já- agradeço, sim, a sua Foi participação. muito legal mesmo. Foi Obrigado, muito legal. Você curtiu também? Claro, bastante. E é isso, gente. Vamos fechando o nosso podcast. Assistam, vai ficar disponível nas redes, no YouTube e no Facebook da Rádio E Jornal. daqui a pouco tem Talk Walk, Isso, das nossas amigas. isso, falando sobre anime. Entre hoje e amanhã. Olha que legal, tava terminando de elas... assistir Dragon Ball GT. Ah, Vou lá. falar com elas Isso depois. mesmo. Então lá, Elas viu? estão por aí. Vou discutir sobre a fusão dos Vamos dois lá. discutir, já apresento vocês pra elas. E é isso aí, pessoal. Boa noite, beijo, diferentões. Obrigada por estarem com a gente. Boa noite. Boa noite, galera.